Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que essa noite será marcada por milagres, será marcada por respostas. O Senhor Deus é a nossa defesa, o Senhor Deus é o nosso escudo. E nós cremos, Senhor, nenhum mal nos atingirá. Nós repreendemos agora, Senhor, toda obra de inveja, de maldade, toda obra contrária à nossa vida, toda oposição e resistência no mundo espiritual a nós, aos projetos do reino de Deus, às promessas de Deus. Nós oramos agora para que sejam canceladas no nome de Jesus. Também oramos, Senhor, crendo que o Senhor não apenas está trabalhando naquilo que nós estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando naquilo que não estamos vendo. O Senhor está trabalhando nos bastidores, o Senhor está guardando a nossa casa, o Senhor está guardando o nosso futuro, o Senhor está nos livrando do laço do passarinheiro, o Senhor está nos livrando da maldade, da peste perniciosa. Também oramos, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e liberamos uma palavra de saúde, liberamos uma palavra de cura e declaramos saúde divina agora, tocando na vida dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro, Pai, declarando a esse câncer, a essa alergia, a esse problema renal, a todo tipo de problema nas pernas, nos braços, na coluna, que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo cura e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Cremos, Jesus, Tu cura, Tu salva, Jesus, Tu salva, Jesus, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim que está na Tua palavra e é assim que nós cremos. Por isso, Pai, derrama da Tua glória, que a Tua glória entre nas casas, que a Tua presença entre nos quartos, que essa noite, essa madrugada, essa família seja visitada por Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a minha oração. Eu apresento diante de Ti meu coração e minhas lágrimas. E eu peço uma intervenção do Senhor na minha vida, uma intervenção do Senhor na minha família. Creio, ó Deus, que o Senhor está ouvindo, creio na resposta do Senhor, creio no sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua intervenção. No nome de Jesus, que o Senhor visite, que o Senhor derrame graça, que o Senhor manifeste seu poder na vida dessa pessoa e na sua família. No nome de Jesus, Pai, que cada carta para Jesus seja colocada no Teu altar agora, e nós cremos na resposta divina, nós cremos na cura que está acontecendo, nós cremos na libertação que está acontecendo, nós cremos que a salvação está acontecendo, nós cremos que este lar está sendo visitado por Deus neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não conseguir baixar no site, pega uma folha de caderno ou uma folha em branco e faz a tua carta para Jesus, certo? Eu creio no poder de Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio que Deus faz muito mais, faz além do que pedimos ou que pensamos. Um casal chegou para mim e me contou a respeito da restauração que houve na vida deles através das orações. Para ele estava perdido o casamento, estavam já para se separar e eles começaram a ouvir as orações e começaram a receber palavras de Deus. E essa palavra de Deus trouxe restauração no relacionamento deles. Também estavam desviados da igreja, afastados do Senhor e se voltaram para o Senhor. Hoje servem no altar do Senhor. E eles vieram me testemunhar a respeito das grandes bênçãos que Deus havia feito na vida deles, porque através das orações também ganharam a família deles para Jesus. Então a gente não imagina o tamanho da obra que Deus faz
na vida de uma pessoa, o tamanho da obra na vida, sabe, de quem começa a se colocar na brecha, de quem se torna um intercessor. Vocês precisam entender que a intercessão, ela não é apenas uma prática que a gente faz 2 vezes por dia, é um estilo de vida. Intercessão é um estilo de vida. Intercessão é um meio pelo qual nós nos movemos no mundo espiritual em favor das pessoas que nós amamos. Então, se você ainda não é um intercessor, se torne um intercessor. Tem 2 tipos de pessoas aqui nessa oração. Aqueles que intercedem apenas para si e quando resolverem o problema, eu não sei se continuarão na oração, mas existe aqueles que não apenas querem resolver os seus problemas, mas também querem se colocar em favor de alguém, porque sabem que Deus abençoará eles. Esses assumiram a posição de intercessor e eles não saem mais das orações, porque eles entenderam que Deus os chamou para isso. Você tem que entender, se Deus te chamou para isso, para estar aqui na intercessão, é porque Ele vai operar grandes coisas na tua vida. E aqui, você sabe, você não escuta só aquilo que você quer, você escuta o que você precisa. Você escuta o que vai te libertar, você escuta o que vai te abençoar. Amém? E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, que já compartilhe com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilhe com mais pessoas. Abençoe a vida de muito mais em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu é: para o milagre acontecer, a ordem tem que ser feita. Para o milagre acontecer, a ordem precisa ser feita. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é autor de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aprenda a limpar a desordem. Deus não gosta da desordem, seja na igreja, seja na casa, seja no quarto, seja na empresa, seja no seu escritório. Aí você diz: não, mas a empresa não é minha, eu só trabalho lá. A sua mesa tem que estar ordenada. Tudo precisa ter o seu lugar na nossa vida. Nós não podemos dar lugar à desordem. Eu vou mostrar para você hoje como os demônios são atraídos pela desordem. Em Marcos capítulo 6, verso 30, ali nos conta a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque já era tarde e tinha crianças ali no meio, e eu acredito que Jesus viu que alguns já estavam com fome, porque já estavam um bom tempo com Ele. Então Ele disse para os discípulos: vamos dar para eles de comer, e os discípulos disseram: mas Senhor, nós não somos padeiros, nós não temos um supermercado aqui em cima desse monte. E Jesus disse: o que vocês têm? Aí eles trouxeram alguém que tinha alguns pães e alguns peixes. E Jesus, ele, antes de dar as graças, antes de consagrar aquele alimento e o milagre acontecer, Jesus mandou com que os discípulos organizassem um povo de 50 e de 100, em grupos, de 50 e grupos de 100. E aqui eu vejo uma coisa muito interessante, que antes do milagre veio a organização. Às vezes nós queremos que Deus opere milagres na nossa vida, mas a nossa vida está desorganizada. E sabe por quê que Deus pede para nós colocarmos a nossa vida em ordem antes de um milagre acontecer? É por causa que na nossa vida, tudo aquilo que está desordenado vai trazer perda. Quando Jesus fez o milagre, todo mundo comeu, se saciou, ficaram de barriga cheia. Jesus disse: recolhei o que sobrou. Porque Deus não desperdiça nada. Quando existe desordem na vida de uma pessoa, há muitas perdas. Você pode ver, a pessoa pode ganhar 20 mil por mês. Ela pode ganhar 20 mil por mês. Se a vida dela é uma bagunça, se as contas dela é uma bagunça, se a vida dela é uma bagunça, aqueles 20 mil que ela vai ganhar, vai evaporar. Sabe por quê?
porque tudo aquilo que é colocado no saco furado não para. Então, para a vida funcionar, para a pessoa prosperar, para as coisas melhorarem, tem que ter organização. Deus não vai trazer um grande milagre para uma casa que está bagunçada, para uma empresa que está bagunçada, para uma igreja que está bagunçada, ou seja lá aquilo que for. Deus não quer a desordem. A nossa casa tem que estar em ordem. Lâmpadas queimadas têm que serem consertadas, paredes sujas, mofadas, precisamos procurar limpar, certo? Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de colocar coisas milionárias dentro de casa, não, eu estou falando de limpeza, estou falando de organização. Quem é que não pode organizar a sua mesa que trabalha? Quem é que não pode organizar a empresa que tem? Aí você diz, não, mas é que eu tenho muito trabalho, então pague alguém para organizar as coisas para você. Pague alguém. Pague alguém. Se você é um empreendedor e que não tem tempo de organizar as suas coisas, pague alguém então para organizar as suas coisas. Foi somente depois que Jesus calmamente afastou a confusão, ele foi capaz de realizar um milagre. Deus não é o criador de confusão. Onde quer que haja confusão, ela não vem de Deus ou do Espírito Santo. E nós entendemos uma coisa, se não vem de Deus, vem da onde? Se não vem de Deus, vem da onde? Ou do coração do homem mau, falho, ou do diabo. Então, Deus, ele sempre procurou a ordem. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, estava desordenada, era um caos. Mas então Deus liberou uma palavra e disse, haja luz, e houve luz, e a desordem acabou. Nós precisamos que a palavra de Deus entre na nossa vida. Para que a palavra de Deus na nossa vida, ela possa trazer alinhamento. E quando houver o alinhamento, vai haver clareza de propósito. Quando houver alinhamento, você vai saber o que fazer, você vai saber a quem recorrer, você vai saber para onde ir. Demônios são agentes da confusão. Onde quer que haja desordem, confusão, mesquinharia, sujeira, sempre há atividade demoníaca. Eu sempre aconselho as pessoas a lerem aquela passagem da Bíblia de Jesus em Gadara, quando ele encontrou com aquele gadareno. Na verdade, o gadareno veio ao encontro dele. Por onde os demônios o levavam? Os demônios o levavam a viver uma vida fora de ordem, desordenada, bagunçada, suja. E é isso que os demônios fazem. Os demônios querem colocar em desordem a tua vida financeira. Os demônios querem que você gaste mais do que você ganha. E isso não é só o coração do ser humano, tem forças espirituais para te quebrar. Tem forças espirituais para te endividar. E se você não tiver o discernimento espiritual disso, você pode perder as oportunidades que Deus vai colocando na sua vida. Trazer ordem, organizar todos em fileira de 50 e 100, criou um ambiente no qual o Espírito Santo poderia operar. Olha que tremendo. A ordem veio no caos. Era uma multidão. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto maior a casa, quanto maior a empresa, quanto mais coisas a gente tem na vida, mais trabalho vai ser para colocar as coisas em ordem. Mas mesmo assim, é necessário colocar as coisas em ordem. Ao simplesmente limpar a confusão, a deterioração, a sujeira, as ruínas e a entropia nos arredor, os demônios serão inibidos. Eu não digo que eles sairão, mas eles serão inibidos. Por quê? Porque a ordem é um negócio de Deus. Eu vou repetir. A ordem é um negócio de Deus. Quando a tua vida está alinhada, você tem traços do caráter de Deus, porque Deus faz as coisas assim. Deus, ele organiza as coisas. No mundo tudo é organizado, é o homem que bagunça, porque Deus colocou todas as coisas em ordem. Então, diferentes principados e poderes
controlam diferentes regiões do mundo. E você pode ver, todo país, todo lugar onde há desordem, reina ali a ruína e a destruição. Eu já viajei a alguns países e todo lugar que há desordem, todo lugar que há uma bagunça, todo lugar onde não há um alinhamento, há ali muita ruína, muita destruição. Por isso que Satanás é descrito como aquele que transformou este mundo num deserto. Por quê? Porque é isso que o inimigo faz. Ele traz o caos, ele traz a desordem. E é importante lutar contra a imagem de confusão e desorganização no nosso ambiente. Desordem, confusão, desorganização são a atmosfera para a atividade demoníaca. Eu creio que a desordem, ela traz um ambiente ruim. Ela cria um ambiente favorável para forças espirituais atuarem. Entenda, a Bíblia diz em Tiago 3,16, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Até fofoca, confusão é um lugar que traz ruína. É por isso que nós temos que evitar a fofoca. Nós temos que evitar a fofoca. Onde há fofoca vai ter ruína. Sabe, aonde as pessoas não se entendem, aonde as pessoas não caminham para o mesmo lado, vai ter ruína, vai ter confusão, vai ter problema. Eu creio nisso, a Bíblia diz. Porque onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão em toda obra má. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do nosso Deus. Então, nós precisamos colocar até isso em ordem. Às vezes dentro da tua casa está muita fofoca. Às vezes as pessoas, sabe, termina a célula e em vez de falarem das coisas de Deus, elas ficam fofocando da vida dos outros. Você faz um churrasquinho na sua casa, você convida alguns amigos, certo, para estar ali com você. E daí aquela comunhão gostosa entre amigos, entre irmãos. Mas assim, é só fofoca. Isso vai trazer problemas para você? Dentro de uma igreja não pode ter confusão, não pode ter fofoca. Eu sei, nada é perfeito, mas a gente tem que evitar entrar em fofoca, a gente tem que evitar entrar em confusão e se entrar, pedir perdão a Deus. Se você vive numa desordem, cercado por confusão, sujeira e caos, há uma atividade demoníaca ao seu redor. Aí você diz assim, então você está dizendo que toda vez que há bagunça, que há desordem nesse lugar, existe algo espiritual que está ao redor? Sim. Sim. Por isso, que Deus te livre da desorganização, dos projetos inacabados, dos arredores sujos e do ambiente imundo que muitas vezes nós estamos. Faça o seu melhor, coloque em ordem as coisas, roupas no lugar, coisas quebradas, comece a consertar aos poucos e comece a alinhar toda a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Tem gente que a vida dela nunca vai para frente, porque ela está sempre dando legalidade para o espírito de confusão. Que o Senhor te livre hoje. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Toda confusão, toda desordem, toda bagunça sai da tua vida agora, no poder de Jesus Cristo. Aleluia, no poder de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus traz ordem para a nossa vida. Que Jesus coloca as coisas no lugar. Jesus coloca tudo no seu devido lugar. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Jesus coloca tudo no devido lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí essa palavra, uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 recados importantes. Primeiro, que as vagas da nossa escola de profetas dos Estados Unidos está acabando e você não pode ficar de fora. Você pode hoje mesmo entrar em contato com a minha equipe, você que mora nos Estados Unidos ou você que vai estar em julho nos Estados Unidos, certo? De repente você vai estar em férias com a sua família, já esteja lá na Escola de Profetas conosco, vai ser algo incrível, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Você pode entrar em contato com a minha equipe ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. Quero agradecer também todos os nossos parceiros
que tem nos ajudado a semear a palavra de Deus a milhares de lares. Todo sábado, às 10 da manhã, nós temos programa na Rede TV. Que Deus os abençoe poderosamente e juntos estamos ganhando muitas almas para Cristo. Amém? Também quero falar rapidamente do Café com Jesus Kids, um livro que nós fizemos para crianças colorirem, tá? E também aprenderem a palavra de Deus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem a história de um lado e do outro lado tem um desenho para a criança pintar, certo? Inclusive, mandamos de brinde, né, esse kit de canetinhas para as crianças. E os meus devocionais que estão um sucesso, né, no Brasil, fora do Brasil. Esse aqui é o Café com Jesus 1, um devocional para você ler quando começa o dia ou quando você encerra o dia. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Tenho certeza que esses livros aqui vão te abençoar tremendamente, vão ser bênção na tua vida. Agora, como eu sempre digo, os devocionais não substituem a leitura da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, tá bom? Os devocionais é algo a mais, mas primeiro leia a sua Bíblia. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe com 10 pessoas essa live. Lembrando a todos que nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville e Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar. Pega aí a sua carta para Jesus. Se você não conseguiu baixar, pega uma folha de caderno, faz a tua carta para Jesus, uma folha em branco, certo? E estamos hoje no 4º dia do nosso propósito, estamos em jejum também, certo? Da meia-noite ao meio-dia. E aqueles que não puderem estar em jejum, às vezes tem mulher grávida, às vezes tem gente que tem outros problemas, não pode fazer jejum, não tem problema, tá? Fique em oração, eu estou em jejum, tem muita gente comigo que me acompanha, que é intercessor, que está de jejum também. Então nós estamos, também cobrindo você em oração. Amém? E só peço que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande para alguém, não fique com a bênção só para você. Alguém próximo de você está precisando dessa oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti nossas cartas agora. Sim, Jesus, apresentamos a Ti nossos pedidos, nosso clamor. Apresentamos a Ti toda a entrega do nosso coração. Colocamos no Teu altar, Pai, cada pedido de oração e pedimos resposta, intervenção, milagres, mudança. Meu Pai, entra nessa situação difícil. Entra, Pai, nesse imbróglio que essa pessoa está. Entra nessa dificuldade, nessa adversidade. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor livra o justo de todas as adversidades. Dá livramento para os Teus filhos agora, Pai. Entra com salvação na vida dos filhos, na vida do marido. Oramos agora para que todo vício caia por terra. Oramos para que toda palavra maldita, toda palavra negativa caia por terra em nome de Jesus. O Senhor é o sustentador dessa casa. O Senhor é o sustentador dessa família. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe. Que o Senhor pegue essa pessoa pela mão e ajude ela a atravessar esse momento. No nome de Jesus eu oro, Pai, por pessoas que estão em tratamento. Pessoas, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Pessoas que estão sendo desafiadas. Pessoas, Pai,
que precisam de força nesse momento, pessoas que já não têm mais força para continuar. Eu oro para que o Senhor dê as tuas forças para ela. Dá as tuas forças para ela, Pai. No nome de Jesus nós declaramos que o Senhor é maior. Nós declaramos que não há limites para o poder e o agir do Espírito Santo de Deus agora. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder. Oramos por cura total na vida daquele que está doente, no poder de Jesus Cristo. Oramos por libertação. Oramos para que amarras sejam cortadas e desfeitas e que a vida de Deus, o poder de Deus, toque nessa pessoa. Transforma realidades, muda histórias. E abre caminhos, Espírito Santo. Abre caminhos para essa pessoa. Abre caminhos para essa casa. No nome de Jesus. Pedimos a tua bênção. Pedimos a tua intervenção. E eu oro agora, Espírito Santo, apresentando cada pessoa que está em oração para que salvação entre nessa casa, avivamento entre nessa casa, a glória de Jesus Cristo entre nessa casa. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, e declaramos vitória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o teu lugar. Conte conosco, estamos em oração e amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar conosco em oração. Um abraço a todos e até mais.